Utilidade pública. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Ozymandias, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, estou fazendo esta doação para te ajudar em sua viagem para a Austrália, e também quero contar um pouco do meu ponto de vista atual em relação à sociedade humana. Estou classificando o grupo de cromossomo XY como escravos e o grupo de cromossomo XX como parasitas. Isso porque os XY têm a tendência natural de servir ao XX e é escravizado pelos próprios sentimentos. Isso explica porque os XY têm tanto apego aos XX e aceitam as piores negociações. Porque se os XY são escravos, o apego é a corrente. E isso também explica o pragmatismo do grupo XX, a incapacidade do grupo XX de amar. Até porque, se um sanguessuga amasse o ser humano que está sugando, sugaria menos recursos, deixando a situação inviável. E também, pelo mesmo motivo, os XX são incapazes de sentir gratidão, pois ser grato faria naturalmente o parasita sugar menos. Isso explica por que o XX pula para um outro XY quando o seu atual dá uma fraquejada. Até porque um parasita não sobrevive sozinho e se seu hospedeiro estiver morrendo, ele tem que pular para o próximo. E é por isso que as XX solteiras têm tantos contatinhos. Além do mais, as XX têm a tendência natural de querer manter contato com o ex. Tudo isso para maximizar o número de parasitados ao redor. E para piorar, os parasitas ainda são incapazes de criar mais parasitas, os filhos, que se você analisar de maneira racional, não faz sentido algum sustentar o seu próprio filho. É uma perda de recursos que só faz sentido coletivo e não individual. No fim do dia, o XY é o escravo perfeito, o escravo que não sabe que é escravo e é leigo em relação à magia que o prende, os próprios sentimentos. Você concorda com isso? Poderia estender esse assunto sob sua ótica? E, Ozymandias, muito obrigado pela doação e pelo assunto de vídeo. Vai ser um assunto complicado de falar, né? Ainda mais em épocas de vigilância sobre a comunidade masculina, né? Porque todo mundo é muito sentimentalista, sabe? Começa a achar que quando você fala desse assunto de forma lógica e racional, você tem algum tipo de extremismo, ódio no peito e tudo mais. Então eu vou falar desse assunto aqui de uma forma bem equilibrada e bem sensata, tá? Mas saibam, esse vídeo não vai poder ficar aqui por muito tempo. Eu vou tirar ele do ar porque é um assunto muito sensível. Como eu já fiz com outros vídeos, né? Vários dos outros vídeos, mais de 400 vídeos eu acho que eu já gravei, estão todos privados. E esse vídeo aqui vai ficar alguns dias no ar, mas logo eu vou migrar ele para a Corte das Corujas, que é uma área de membros que eu estou montando numa plataforma alternativa, tá? Que vai ter um grupo do Telegram, onde eu vou juntar a galera assinante lá para ter grupos de bate-papo, troca de ideias, troca de experiências, para fechar negócios, criar network, fazer novas amizades com homens que pensam da mesma forma, né? Homens que têm essa mesma visão cética, crítica em relação à sociedade do ponto de vista masculino. E lá todos eles vão ter acesso a todos os meus conteúdos da antiga, né? Desde o meu primeiro vídeo que eu criei nos meus primeiros canais que foram derrubados aí por descumprir as regras do YouTube. Eu também vou me comprometer a gravar uma live por mês para essa comunidade, tá? E um vídeo exclusivo por semana sobre um assunto pesadão, tipo esse aqui, tá? Na verdade, até mais pesado do que isso aqui, porque esse daqui tá indo pro YouTube, pelo menos por alguns dias, então tá mais de boa. Então saibam que eu vou lançar essa comunidade no dia 7 de maio, sim, nessa quarta-feira, daqui a 2 dias. Eu estou gravando no dia 5 de maio, segunda-feira. Se vocês quiserem ter acesso promocional, tá, com desconto a essa comunidade, entrem no grupo de WhatsApp que está linkado aqui na descrição e no comentário fixado. As mensagens desse grupo estão desativadas, só eu mando mensagens lá, tá? E lá eu dou notícias a respeito do que eu estou construindo na comunidade e, obviamente, vou lançar o link promocional para quem quiser ter acesso com desconto a essa comunidade no dia 7 de maio, nesta quarta-feira, daqui 2 dias já. Então, se vocês estão vendo esse vídeo aqui depois do dia 7 de maio, vocês perderam acesso a esse desconto, tá? Mas vocês ainda podem acessar sem o desconto. Se você quiser ter acesso a esse desconto, é só no link da descrição do fixado, tá? Só no grupo de WhatsApp que eu vou avisar no dia 7.
É realmente uma necessidade por conta dessa censura, né, e desse sentimentalismo que as pessoas têm fazendo escarcéu e tempestade em copo d'água quando você fala de assuntos sensíveis. Eu estou fazendo isso, inclusive, porque eu perdi a monetização desse canal aqui, né, e vocês não podem se tornar membros aqui do canal, justamente porque não tem mais área de membros, afinal não tem monetização. E aí, com isso, eu perdi a forma de dar acesso aos pagantes aos vídeos antigos, né, aos vídeos privados do canal. Então, para evitar de ficar na mão da plataforma, eu vou abrir essa área de membros numa outra plataforma. Então, se vocês quiserem ajudar esse conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens, né, quiserem apoiar aqui o canal, vocês podem fazer uma doação e escolher um tema de vídeo livre aqui para eu tratar, né? Talvez um relato, alguma coisa que você sempre quis que eu falasse aqui no canal, ou alguma coisa que você quisesse expor para a comunidade, né, para saber a opinião da galera que sempre escreve aqui nos comentários a respeito do relato ou tema do vídeo. Vocês podem fazer isso também num link que está aqui na descrição e no comentário fixado, doando ao canal e escolhendo um tema livre, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que fazem isso, vocês ajudam esse conteúdo a permanecer de pé, ainda mais em época tão perigosa aí, né, para a comunidade. Época de perseguição e tudo mais. E vocês também podem apoiar o conteúdo gratuitamente, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. E vamos a esse assunto que ele é extremamente delicado, né? Porque o Ozymandias aqui, ele compara um grupo que é considerado como protegido, né? É realmente favorecido, privilegiado na nossa sociedade, com parasitas, né? E é aquele ditado, se você quer saber quem te controla, saiba quem você não pode criticar. Então por que eu estou chamando esse grupo de grupo do cromossomo XX, né? Justamente para tentar fugir de uma censura que existe para calar todos aqueles que criticam esse grupinho, tá? É um grupo realmente privilegiado de déspotas na nossa sociedade. Eu acredito firmemente que um alienígena, se ele viesse para a Terra e observasse os seres humanos de um terceiro ponto de vista, ele teria a mesma conclusão que eu tenho. Porque isso é visível. Quando você tira suas emoções e seus sentimentos da jogada e começa a observar tudo de uma maneira lógica e puramente racional, você começa a perceber de fato que existe um grupo de cromossomos na nossa sociedade que é privilegiado, tem muito mais poder e é tratado realmente como acima de críticas. Então a quem está assistindo esse vídeo, eu peço que olhe de uma forma bem racional as coisas e tente desligar aquele sentimento de emoção e aquela associação ao tal grupo privilegiado que eu estou citando aqui, a um grupo de pessoas inocentes, né, como se fossem crianças mesmo, que são incapazes de algum mal e que todo mundo que critica esse grupo tem algum tipo de ódio, né, ou ressentimento latente no coração, porque quem poderia criticar criaturas tão puras e ingênuas, né? Por favor, saia dessa mentalidade. Isso é infantil e isso é idiota, na verdade. Não tem outra palavra, é estúpido você pensar assim. Até porque esse grupo que eu estou citando aqui, de cromossomo XX, né, vem há décadas querendo se comparar ou dizendo querer ser tratado como o grupo de cromossomo XY. E o grupo de cromossomo XY só toma na cabeça. Eles mesmos se criticam e existe toda uma narrativa aí que normaliza uma perseguição a esse grupo, né? De que eles são essencialmente maus, né? Existem várias propagandas anti-grupo XY aí. Eu não estou dizendo que eles são vítimas, mas isso realmente acontece. Então, sobre a visão do Ozymandias a respeito dessa comparação de parasitas escravos que ele fez aqui no e-mail. Sinceramente, eu concordo até certo ponto, tá? Veja que nenhum ser do grupo de cromossomos XY é obrigado a essa escravidão emocional, né? A esses grilhões das emoções que o Ozymandias citou aqui. Claro, ele pode ter sido doutrinado a isso, né? Ele pode ter sido educado a ser um romântico dependente emocional dos seres do grupo de cromossomo XX, como é o que muito acontece, né? Até porque na humanidade o que a gente mais observa é que a educação das crianças, né, da prole, é feita, eu diria até exclusivamente por aqueles do grupo do cromossomo XX, e por isso esse grupo deveria ter mais responsabilidade sobre as influências maiores que eles também têm, né, sobre a sociedade, sobre a cultura e sobre o comportamento humano. Os professores também, né, quem está na liderança cultural do mundo hoje, a maioria é do grupo cromossomo XX. Mas também temos que dar de César o que é de César, tá? Quem está no grupo do cromossomo XY não é obrigado a viver nessa escravidão emocional, pode fazer um processo terapêutico aí, um acompanhamento tranquilo, pode resolver essas pendências, essas dependências, essa demanda
romântica, né, pelo sexo oposto, com um acompanhamento profissional, com algum processo de amadurecimento, né? O cara pode sair disso e é só ele querer, tá? É facultativo. Eu sei que falar é fácil, mas tudo começa com eu não quero mais ser gado. Então, a verdade é que a gente tem que ser muito moderado, tá? Com pessoas XY, né, que estão nessa situação. Eles estão nessa situação emocional porque querem, tá? Depois de uma certa idade, que já era para ter amadurecido, está nessa situação porque quer. Porque conteúdo e possibilidades de sair dessa escravidão emocional existe aí a rodo, tá? E, inclusive, muitos do grupo cromossomo XX apertam o torniquete contra o XY mesmo porque veem justamente que esses do cromossomo XY querem estar nessa situação de escravidão, de submissão, de dependência, né? Que cultuam isso através de suas músicas, de seus comportamentos. É como se fosse aquela dor que dá prazer, sabe? Uma dor que libera endorfina, muito parecida com aquela do exercício físico, ou a dor muscular no dia seguinte depois de um treino. Dores emocionais também têm essa capacidade, tá? De liberar certas endorfinas. E vocês podem aprender isso sobre vocês mesmos e também sobre seus problemas com acompanhamento profissional. É por isso que eu sempre recomendo o Plaiter Pontes, que é um terapeuta da comunidade aqui focado na mente do grupo de cromossomo XY, né? Não é um desses profissionais moderninhos de cabelo pintado e piercing no nariz que vai dizer que os seus problemas é o machismo e o patriarcado. Ele tem um processo eficiencializado, baseado em evidências científicas, onde você não vira um freguês, sabe? Daqueles psicólogos que querem ficar cobrando 200, 300 por consulta e fazendo você virar amiguinho dele durante anos aí, né? Cada consulta que você faz é 200, 300 conto e é basicamente para a vida toda. Ele vai tentar te enganar dizendo que não, psicólogo é uma coisa recorrente que você sempre tem que frequentar. Já terapeuta, ele resolve o teu problema emocional ali, você se cura, paga o que tem que pagar e vai embora, tá ligado? De preferência para nunca mais voltar, porque se você voltar é porque você adquiriu um outro problema. Não é que nem médico, médico você não quer visitar, porra. Então, se você quiser ter acesso aos descontos e bônus que o Plaiter Pontes oferece para viabilizar esse acompanhamento para você, o link está na descrição e no comentário fixado, tá? Ou então esse QR Code que está passando aí no fundo da tela. Lembrando que é só através do link da descrição e do comentário fixado e desse QR Code. Beleza? Então aqui a gente já partiu da primeira parte que o Ozymandias citou, né? Que é a escravização dos cromossomos XY através dos próprios sentimentos. A gente vê que isso é um grilhão muito fácil de quebrar. Nós temos que ter uma empatia moderada por aqueles do cromossomo XY que se dizem sofrer por amor, sofrer por paixão, está apaixonado e não consegue se livrar. A gente tem que ter empatia moderada por esses caras. A gente sabe sim que tem uma educação romântica que força os cromossomos XY a caírem nessa armadilha emocional. A gente também sabe que tem toda uma cultura romântica aí que tenta realmente sequestrar a mente dos cromossomos XY desde a tenra idade, né? Uma cultura musical, uma cultura literária, uma cultura cinematográfica, que fica dizendo que amor e romance são paraísos e que o grupo do cromossomo XX é lindo e é tudo de gostoso e não tem defeitos e tudo mais. E que também tenta cancelar esses argumentos aqui que a gente usa para acordar aqueles do cromossomo XY sobre essas mentiras, né? Realmente há uma censura, uma tentativa de censura e perseguição desses argumentos que vocês estão ouvindo aqui, como forma de não tirar o véu e não desmascarar aqueles do grupo de cromossomos XX. Me perdoem se eu estou falando como um alienígena, mas é necessário justamente por conta dessa censura e também para trazer uma impessoalidade, né? Para a gente não olhar para esses grupos de uma forma sentimental e emocional. Eu vou usar essa estratégia para a gente ver esses grupos de uma maneira alheia mesmo, tá? Mas enfim, empatia moderada àqueles que estão sofrendo por amor no grupo de cromossomo XY. Certo, agora partindo mais para a construção socioeconômica e biológica desses dois grupos, né, como eles interagiram. O que aconteceu foi que na espécie humana existe um dimorfismo sexual muito grande, que é a diferença entre esses dois grupos, né, que são da mesma espécie, mas eles são extremamente diferentes na sua construção física, psicológica e comportamental. Tá? Eles parecem até indivíduos de espécies diferentes. O que aconteceu foi que, por questões de adaptação ao ambiente, seleção natural, por questões históricas, não importa essencialmente, né? O que importa foi que esses grupos cumpriram um papel diferente ao longo da sua história. Tá? Enquanto o grupo de cromossomo XX ficou mais focado na coleta,
na criação da prole, na gestação dessa prole, e todo o seu corpo, mente, até podemos dizer espírito, foi moldado a partir disso, o outro grupo de cromossomo XY acabou sendo selecionado mais em um ambiente de caça, de guerra, de exploração, de conquista, de dominação. E, obviamente, seu corpo, sua psicologia e até seu espírito foi moldado a partir disso. E como ambos interagiram para a reprodução? Porque a gente sabe, né? Esses dois precisam interagir para haver a reprodução da espécie. O grupo de cromossomo XY, ele acabou retendo mais recursos e sendo um maior conquistador. Ele também evoluiu ou se adaptou a uma necessidade emocional e sexual muito grande em relação ao grupo de cromossomo XX, o que o incentivou a buscar reprodução através do outro grupo. Porque se fez necessário alguma motivação para a interação desses dois, né? Que no grupo de cromossomo XY é um desejo latente, né? Um desejo carnal, um desejo emocional muito grande, que, não se enganem, o grupo de cromossomo XX também tem, mas é muito menor em relação ao outro grupo. Já a motivação do grupo de cromossomo XX foi a dependência de recursos e proteção, né? Por conta de toda a construção desse grupo de cromossomo XX, ele infelizmente é incapaz de prover e proteger para si mesmo, até mesmo no mundo de hoje, né? Hoje a gente tem uma coisa muito mais sofisticada que nós chamamos de estado de bem-estar social, centros urbanos, um sistema de abastecimento, de fornecimento de recursos aí bem sofisticado, que facilita bastante a vida, né? Mas não foi o ambiente no qual essa espécie humana se adaptou a viver, né? Que evoluiu de fato. Como nós conhecemos o mundo hoje, com estado de bem-estar social e cidades tecnológicas, cara, existe há poucas décadas, né? É muito recente em relação a toda a história humana. Por isso que indivíduos do cromossomo XX conseguem se convencer, se enganar, na verdade, né? Achando que são realmente independentes e não precisam daqueles do cromossomo XY para nada, né? Sendo que o estado de bem-estar social é uma instituição que compulsoriamente retira mais recursos daqueles do cromossomo XY para oferecer para os XX, por conta também de uma interação política aí bem complexa, baseada na natureza de ambos esses grupos. Porque, de fato, o grupo daqueles que são do cromossomo XY, eles, como o Ozymandias citou aqui, ele tem uma necessidade sentimental de cuidar daqueles do grupo oposto, né? Então, quando existe algum indivíduo numa situação de risco ou de fragilidade, ou é vítima de alguma coisa no grupo de cromossomo XX, aqueles do cromossomo XY ficam extremamente comovidos. Isso foi necessário para a manutenção da espécie desses dois grupos, porque quem faz a provisão e a proteção do grupo de cromossomo XX é o grupo de cromossomo XY. Então eles têm um interesse instintivo mesmo de manter aqueles que são necessários para a sobrevivência da espécie. Já essa mesma empatia não parte do outro grupo, porque não foi necessária, não foi selecionada. O grupo de cromossomo XX, e você pode ver no comportamento deles, né, na fala deles, como eles se dirigem a outro grupo no geral, sempre viu o grupo de cromossomo XY como independente, como sem necessidade de cuidado, sem necessidade até mesmo de empatia, né? O grupo de cromossomo XX sempre viu aqueles do grupo oposto quase como super-humanos, né? Por conta da sua maior capacidade física, por conta da sua maior capacidade de conquista, de dominação. Isso levou aqueles do grupo de cromossomo XX a se sentir inferior, acuado, vitimizado até mesmo. E você vê que movimentos políticos, sociais e culturais daqueles do cromossomo XX, todos se baseiam nessa inferioridade, né? Todos se baseiam na narrativa de que esse grupo precisa de assistencialismo, de tratamento privilegiado e de proteção a mais, aqueles recursos, né, que eles sempre precisaram, desse grupo, por conta da sua incapacidade de bater de frente com o grupo oposto, o grupo de cromossomo XY. Daí esse sentimento, e é por isso que eu estou tentando falar de uma forma assentimental aqui, né, se é que essa palavra existe, ou não sentimental, se facilitar o entendimento,
Porque o grupo XX ele tende a ser muito sentimental, muito emocional, porque quando você aprende sobre emoções humanas, você vê que elas são nada além de respostas instantâneas e instintivas a estímulos do ambiente. São respostas automáticas, sabe? E quem tem muito isso são crianças, porque crianças elas não têm muito bem a capacidade de pensar. Elas precisam ser extremamente emotivas para ter uma resposta rápida, tabelada, sabe, sistematizada para algum estímulo do ambiente, como medo, como raiva, como tristeza, tá? As emoções humanas são como um comportamento, uma resposta programada em um computador. Então a criança, quando ela nasce sem referências, sem uma capacidade lógica bem desenvolvida. E ela nasce frágil, né? Pequena, frágil. Então ela precisa de uma resposta rápida a qualquer estímulo ali, uma resposta tabelada, sem que ela precise pensar, ela vai agir, só agir. Para se comunicar melhor com as proles, né, com as crianças, que foram e ainda são, né, mais responsabilidade e de mais autoridade também do grupo de cromossomo XX, esse grupo se adaptou a essa forma de comunicação extremamente emocional e sentimental. Isso levou a um ressentimento de uma determinação natural, evolutiva, biológica do grupo de cromossomo XY ser mais potente, né, em todos os sentidos, mais potente que o grupo oposto. E foi aí que aqueles do grupo X, né, perceberam que aqueles do grupo Y, vou até dar uma abreviada agora, poderiam lhe dar mais recursos se esses do grupo X começassem a se colocar cada vez mais numa situação de vítima, né, numa situação de vulnerabilidade. Porque o interesse do grupo Y já é fazer a provisão e a proteção do grupo oposto. E a espécie humana ela é extremamente complexa, tá? Quando você observa, você vê que ela tem vários comportamentos culturais, como mídia, né, como política. É uma espécie que segue muito narrativas de líderes, né? Sabendo disso, né, aqueles do cromossomo X, que obviamente têm uma empatia maior de toda a espécie humana por conta dessa lógica que eu expliquei aqui, essa lógica evolutiva, essa lógica adaptativa em relação à natureza que eu expliquei, usaram desses mecanismos políticos, desses mecanismos sociais, culturais e mídia, para, obviamente, colocar os seus próprios provedores e protetores, aqueles do grupo Y, né, como os vilões e os opressores do grupo X. Sendo que aqueles do grupo Y criaram a zorra toda, criaram tudo que está disponível para a humanidade. Então, por mais que a existência do grupo X só tenha acontecido por conta da provisão e da proteção do grupo Y ao longo de toda a história, e por conta de que a interação deles, a mutualidade ali é necessária para a manutenção da espécie em geral, e por isso o grupo Y ele precisa ter um sentimento de cuidado e carinho e privilégio ao grupo X, por conta disso, hoje o grupo X, mesmo não sendo tão capaz quanto o grupo Y, conseguiu sequestrar toda a civilização humana para o seu bel prazer. Daí essa relação que o Ozymandias cita aqui como uma relação de parasitismo, né? Porque o grupo X ele não oferece tanto quanto o grupo Y em questões materiais. O grupo X ele só existe essencialmente porque ele é necessário para a reprodução da espécie. E porque o grupo Y foi selecionado para ser extremamente caridoso, né? Extremamente condescendente com o grupo X. Mas o grupo X não acredita nisso. Acredita piamente que o grupo Y é seu inimigo. Por conta dessa sensação de inferioridade, né? Por essa sensação de acuação. Por conta desse receio perante a capacidade maior do grupo Y. É muito parecido com o que os indivíduos do grupo Y sentem quando estão perante um outro do grupo Y muito maior. É realmente um sentimento até mesmo de medo, né? Ver ali um indivíduo da sua mesma espécie, só que muito maior que você, muito mais capaz que você, muito mais forte que você. Então é um sentimento que torna aqueles do grupo Y muito receosos, com medo, com uma coação realmente. Até porque os indivíduos do grupo X são mais importantes para a manutenção da espécie humana do que os indivíduos do grupo Y. Porque o papel que os do grupo Y cumpriram foi o de inseminadores.
Um indivíduo do grupo Y, ele consegue inseminar, fecundar dezenas, às vezes centenas ou milhares de indivíduos do grupo X ao longo de sua vida, né? Como já houveram indivíduos do grupo Y, como um indivíduo chamado Gengis Khan, que fez exatamente isso. Só que o indivíduo do grupo X que mais teve filhos, teve algumas dezenas, só 60, que foi o indivíduo chamado Valentina Vassiliev, que teve um total de 69 filhos, tá? Gestou 69. Então, se muitos indivíduos do grupo Y são perdidos, a taxa de natalidade na espécie não é tão prejudicada. Mas se um só indivíduo do grupo X é perdido, isso é um grande problema para o grupo, né? Então, indivíduos do grupo X tiveram que ser muito mais preocupados com a sua própria segurança e ter um senso mais egoísta, né? Preocupar-se mais com as suas próprias necessidades. O que é paradoxo, porque esse indivíduo está sendo egoísta para si mesmo, porém com incentivo de salvar a própria espécie. Esse indivíduo teve que ser mais preocupado com as próprias necessidades, porque ele é importante para o grupo. Então é um egoísmo em prol do coletivo, só que de uma forma inconsciente, de uma forma instintiva, entendeu? Por conta disso, os indivíduos do grupo X eles têm uma incapacidade de entender as necessidades, os problemas e de se correlacionar com os do grupo oposto, do grupo Y. Já os do grupo Y, por eles serem mais autossacrificiais, até porque o trabalho que ele sempre fez foi um trabalho de descartabilidade, onde ele tinha que realmente proteger e prover para os indivíduos do grupo X e as suas proles, se ele quisesse passar o seu legado adiante, né? Isso também é uma forma de sustentação da espécie. Por conta dessa mentalidade, dessa adaptação, os indivíduos Y eles são muito mais preocupados com o bem-estar do grupo X. São muito mais preocupados com a manutenção e a funcionalidade da sociedade da espécie humana. Eu sou um indivíduo do grupo Y e é por isso que eu estou dialogando a respeito disso. Eu tenho esse incentivo de me preocupar com o conceito geral social, né, com a funcionalidade e de como as coisas funcionam e o que está acontecendo. Enquanto os argumentos do grupo X, até quando eles falam sobre questões sociais, é sempre em como eles podem ganhar como grupo em geral, né? Nunca é sobre o que esse grupo pode oferecer ou pode fazer para salvar a humanidade ou para resolver os problemas do outro grupo, mas você vê que o grupo Y tem argumentos assim, no geral. Então é isso, senhores, essa é a minha percepção a respeito da humanidade como se eu fosse um alienígena. Até falando com uma língua bem alienígena para não trazer sentimentalismos e emoções à mesa. Para resumir e concluir tudo, de fato, o grupo X é mais importante para a espécie no geral. E em momentos de abundância, em momentos onde o grupo Y ele não é mais tão necessário para provisão e proteção, a qual ele só foi selecionado e só foi utilizado pelo grupo X para isso, como o momento que a gente está passando hoje na sociedade, o que acontece é que o grupo Y começa a perder relevância e ele começa a existir somente para a reprodução. E a lógica da reprodução é uma regra que um indivíduo do cromossomo X citou uma vez e deu o seu nome, né, chamada de regra de Pareto, onde 10% dos indivíduos do cromossomo Y conseguem manter uma taxa de natalidade funcional numa sociedade onde os outros 90% dos indivíduos são de cromossomo X. E é por isso que somente 10% dos indivíduos do cromossomo Y hoje, eles são requisitados pelos indivíduos do cromossomo X. Porque tudo aquilo que era interessante além da reprodução para os indivíduos X nos indivíduos Y, hoje já é dado por uma lógica sofisticada de distribuição de renda, né, que é conhecida como estado de bem-estar social. Então por que os indivíduos do cromossomo X vão querer os indivíduos do cromossomo Y além da reprodução? E por que os X vão querer 100% daqueles do grupo Y se só 10% deles cumprem a função? Então os X vão correr atrás somente dos 10% mais requisitados, mais interessantes do grupo Y, entendeu? Provisão e proteção, esse outro trabalho que os Y faziam já não é mais interessante, já não é mais necessário. Mas o Y ainda requisita o X para questões emocionais, né, e questões sexuais. Porque essa demanda, né, essa necessidade não diminuiu.
né? No estado de bem-estar social não diminuiu. Teoriza-se que no futuro os indivíduos do cromossomo Y vão criar indivíduos X artificiais, né, robóticos, e que talvez isso diminua a necessidade que os Y têm dos X. Mas é algo complicado isso aí, porque a necessidade que os Y têm dos X é muito mais baseado numa coisa ilógica, instintiva, emocional. Então é um futuro turvo a respeito disso, tá? Então, essencialmente hoje, as relações entre X e Y acontecem justamente porque os Y eles têm incentivo de se sacrificar e têm uma necessidade emocional e sexual muito maior pelo grupo X do que o contrário, né? O grupo X perdeu grande parte da necessidade que tinha para com o grupo Y, né? O grupo X ele usou o sistema de bem-estar social para retirar compulsoriamente a provisão e a proteção do grupo Y e agora só necessita deles para questões de coito, basicamente. Porque a reprodução humana está em baixa, né? A taxa de natalidade nos seres humanos está bem baixa por questões clínicas, né? Questões de aborto e questões de contraceptivos. E porque, no fim das contas, os indivíduos do grupo X nunca foram interessados realmente na manutenção da espécie. Pelo menos não conscientemente, né? Eles foram muito mais interessados somente no seu bem-estar e na sua sobrevivência, né? Foi como eu falei. O egoísmo do grupo X, ele ocorre para servir a espécie, porque o grupo X é mais importante para a espécie. Só que o serviço à espécie é uma coisa inconsciente, uma coisa instintiva. E como eu expliquei, né, instintos eles são selecionados para um certo ambiente. E a sociedade humana ela mudou rápido demais para que os instintos da humanidade se adaptem. E emoções são instintos, essencialmente. E os do grupo X são muito mais emotivos. Os do grupo Y, por serem um pouco menos emotivos, conseguem se adaptar mais rápido, até porque eles foram selecionados de uma maneira muito mais fervorosa, né? Eles morreram muito mais, eles foram selecionados muito mais, então eles têm uma capacidade adaptativa maior para um ambiente ali natural. Já os indivíduos do grupo X não se adaptaram muito bem e ainda têm instintos de uma lógica tribal, de uma lógica primitiva humana, sabe? E ainda são movidos muito pelo medo, muito pela raiva, muito pela tristeza, pela melancolia, pelas emoções. Assim como crianças são, porque crianças elas nascem com pouca referência, né, e precisam agir de uma maneira rápida e catalogada, que são as emoções. Por isso os X parecem só pensar em si mesmos, né, e moldaram todo o sistema humano construído pelos Y, que são mais condescendentes com o X por uma lógica de interação sexual que foi necessária para a manutenção da espécie. Os X moldaram toda essa lógica humana, política, social, midiática a seu favor. E por conta do sentimento de inferioridade, de incapacidade, de acuação que o X tem em relação aos Y, porque os Y são mais fortes e mais capazes, existe esse ressentimento, essa raiva, essa má resolução emocional de um grupo, o grupo X, que já é imaturo emocionalmente, né? Que já é mais emotivo como crianças. E deu no que deu, sabe? Isso explica muito da lógica da humanidade aí, desse ponto de vista. Então, muito obrigado, Ozymandias, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo aqui, é o Coruja. Até mais.